Vamos dar uma olhada nos acontecimentos na corrida do Grande Prêmio de Singapura. Carlos Sainz garantiu uma vitória sensacional mantendo a distância Lando Norris e a dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Sainz começou na pole e conseguiu manter sua liderança no início da corrida. No entanto, Charles Leclerc, que começou com pneus macios, conseguiu ultrapassar Russell e ficar em segundo lugar. Sainz navegou habilmente por um período de carro de segurança causado pelo acidente de Logan Sargent. Ele então resistiu aos desafios de Russell, Norris e Hamilton para garantir a vitória. A aposentadoria de Esteban Ocon por suspeita de problemas no câmbio levou a Mercedes a usar o carro de segurança virtual para uma troca de pneus médios, preparando um final emocionante. Os 5 primeiros foram Carlos Sainz em primeiro lugar, seguido por Lando Norris em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Charles Leclerc em quarto e Max Verstappen em quinto. A esperança de Russell de um pódio terminou quando ele bateu no muro da última volta, permitindo Norris a assumir a segunda posição e Hamilton a terceira. Leclerc conseguiu segurar Verstappen pela quarta posição. Pierre Gasly terminou em sexto para a Alpine. Oscar Piastri alcançou o 7º lugar para a McLaren e Sérgio Pérez terminou em 8º. Embora esteja sendo investigado por seu envolvimento em uma colisão com Alex Albon. Liam Lawson marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1, terminando em 9º lugar para AlphaTauri, à frente de Kevin Magnussen da Haas. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Ocon e Russell não terminaram a corrida por diversos problemas. Fernando Alonso teve uma corrida difícil, recebendo uma penalidade de 5 segundos, tendo um pit stop lento e terminou entre os últimos em 14º lugar. A corrida começou com Sainz na pole position e a expectativa era alta para a primeira vitória não alcançada pela Red Bull da temporada, com Verstappen e Pérez começando fora do top 10. No entanto, o grid estava 2 pilotos mais curto, já que Zhou Guanyu começou do pit lane devido a mudanças feitas em seu Alfa Romeo. E Lance Stroll e Aston Martin decidiram se retirar da corrida devido ao impacto do acidente de Stroll na classificação. Durante a corrida, Sainz manteve sua liderança, enquanto Leclerc pulou à frente de Russell e Hamilton. Hamilton saiu da pista na curva 1 para permitir que Russell passasse, e Russell questionou se Hamilton o deixaria passar novamente. Hamilton concordou e deixou Russell passar na volta seguinte. No final da corrida, Verstappen fez um movimento audacioso em Magnussen para pegar o 8º lugar, enquanto seu colega de equipe, Pérez, ultrapassou Piastri para a 13ª posição. Leclerc se aproximou de Sainz e os líderes estabeleceram tempos de volta impressionantes. Na volta 18, Piastri foi informado da possibilidade de chuva atingir a pista em 5 minutos. Ao mesmo tempo, Sargent colidiu com a barreira, desencadeando um período de carro de segurança. Os 7 primeiros pilotos, incluindo Sainz, Russell e Norris, trocaram para pneus duros, enquanto a Red Bull optou por manter seus pneus antigos. Verstappen subiu para a 2ª posição e Pérez para a 4ª. Durante os pitstops caóticos, Leclerc e Hamilton foram atrasados para evitar o tráfego, caindo para 6º e 7º, respectivamente. A corrida retomou na volta 22, com Sainz liderando o caminho. Russell ultrapassou Verstappen e Norris passou Pérez. Hamilton fez seu caminho até o 6º lugar. Norris fez uma jogada em Verstappen e Hamilton ultrapassou Pérez. Leclerc ultrapassou Verstappen, enquanto Sainz manteve sua liderança. Pérez foi pressionado por Alonso e Verstappen reclamou das condições da pista. Hamilton usou sua vantagem do DRS para ultrapassar Verstappen e ficar em 5º lugar. Ocon, que estava em 6º lugar, se aposentou com suspeita de problemas no câmbio, desencadeando um período de carro de segurança virtual. Russell e Hamilton fizeram pit stops para pneus médios, caindo para 4º e 5º lugares, respectivamente. Sainz continuou a agarrar-se à sua liderança, enquanto Russell e Hamilton se aproximavam do top 3. Bem,
agora que já levei vocês pelos principais momentos da corrida, devo dizer, sou Enzo, seu anfitrião aqui no F1 Paixão por Motor. Estou fascinado por Fórmula 1 desde que me lembro e estou sempre animado para compartilhar essa paixão com todos vocês. Comigo, como sempre, estão William, nosso comentarista astuto e eloquente, e Victoria Parker, nossa repórter de pista perspicaz. Obrigado, Enzo Watts. Estou ansioso para analisar essa corrida emocionante. E eu estou aqui para trazer todos os detalhes por trás dos bastidores. Isso mesmo. E lembrem-se, nós transmitimos o F1 Paixão por Motor todos os dias. E temos episódios especiais nos finais de semana de corrida. Portanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar com os amigos e familiares. Isso realmente ajuda muito a continuidade e o crescimento do nosso canal. E pode ter certeza, vocês não vão querer perder os detalhes dessa corrida, que foi animal. Vamos mergulhar e dar detalhes sobre tudo o que aconteceu. Então ficam conosco. E como sempre digo, Penatawa! Na sequência da corrida, um dos momentos que realmente me chamou a atenção foi a segunda vitória na carreira de Carlos Sainz. Após garantir a pole position, o espanhol mostrou determinação, mantendo o controle da liderança, apesar das investidas de Lando Norris e da dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Verdade, Enzo. E mesmo com Charles Leclerc fazendo uma escolha tática de iniciar a corrida com pneus macios, Sainz conseguiu manter a frente. Isso sem mencionar sua habilidade em manter a calma durante o período de carro de segurança causado pelo acidente de Logan Sargent. E não podemos esquecer da estratégia da Mercedes, que aproveitou a ocasião de Esteban Ocon parando na pista por suspeita de problemas no câmbio para fazer uma troca de pneus médios. Isso certamente aumentou a tensão para o final da corrida. Sem dúvida, e apesar desses desafios, Sainz realmente mostrou sua habilidade sob pressão, garantindo uma vitória merecida no Grande Prêmio de Singapura. Esta é a primeira vitória que não foi conquistada pela Red Bull na temporada, o que é um feito notável. E é interessante notar que George Russell, apesar de ter se mostrado forte durante a corrida, acabou batendo na última volta. Isso permitiu que Norris assumisse o segundo lugar e Hamilton o terceiro. Isso mesmo. E isso nos mostra que na Fórmula 1, tudo pode mudar em um instante. Cada volta, cada decisão, pode fazer a diferença entre o pódio e a decepção. E isso é parte do que torna o esporte tão emocionante. Com certeza. Bem, agora que analisamos alguns dos principais pontos da corrida, vamos nos aprofundar nos detalhes de cada volta. E lembrem-se, a corrida não acaba até a bandeira quadriculada. O que realmente fez a diferença para Sainz foi sua capacidade de manter a liderança durante as fases cruciais da corrida. Mesmo com Russell e Hamilton passando por Leclerc, eles não conseguiram superar Sainz e Norris. Então, mesmo com a pressão dos pilotos da Mercedes, Sainz conseguiu manter a calma e a posição? Exatamente. E não apenas isso, mas ele também usou estrategicamente a zona de DRS nas últimas voltas para manter os prateados à distância, garantindo assim sua segunda vitória na carreira. Realmente uma corrida fantástica para o espanhol. E qual foi o impacto do incidente de Russell na última volta? Bem, Russell estava buscando ultrapassar Norris pela segunda posição. Infelizmente, terminou na barreira na curva 10, o que permitiu que Norris garantisse seu terceiro pódio da temporada. E Hamilton herdou o terceiro lugar. E não podemos esquecer Leclerc, que conseguiu segurar o sempre determinado Max Verstappen para terminar em quarto lugar. E falando em Verstappen, como você avalia o desempenho dele, considerando que ele passou por um momento difícil? Verstappen teve de fato uma corrida desafiadora, mas conseguiu se recuperar para um quinto lugar sólido. Em um ponto, ele estava sendo ultrapassado pelos líderes pela primeira vez na temporada, o que foi certamente um momento difícil para ele. Esse é um aspecto interessante. O que isso nos diz sobre a competitividade deste campeonato? Isso mostra que, apesar de toda a sua velocidade e talento, Verstappen não está imune a dificuldades. E também mostra que a competição está realmente acirrada neste ano.
Nenhum piloto ou equipe pode se dar ao luxo de cometer erros, porque a concorrência está pronta para aproveitar. É isso que torna este esporte tão emocionante. Além dos 5 primeiros, tivemos performances impressionantes de outros pilotos. Pierre Gasly, por exemplo, terminou em 6º lugar para a Alpine, uma demonstração forte de seu talento. E você poderia dar um exemplo de como os outros pilotos se saíram? Claro, Oscar Piastri da McLaren conseguiu um 7º lugar sólido. Sérgio Pérez da Red Bull terminou em 8º, apesar de estar sendo investigado por uma colisão com Alex Albon, da Williams. E não podemos esquecer Liam Lawson da AlphaTauri, que marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1 com a 9ª posição. Isso realmente mostra a competitividade e a diversidade de talentos no grid. Concordo. Kevin Magnussen da Haas terminou em 10º, à frente de Albon e do piloto da Alfa Romeo, Zhou Guanyu. Aliás, foi uma corrida desafiadora para vários pilotos. Tanto Logan Sargent quanto Fernando Alonso tiveram uma série de incidentes na corrida. Alonso teve uma penalidade de 5 segundos, uma parada lenta nos boxes e saiu da pista, terminando por último entre os pilotos que terminaram a corrida. E o que aconteceu com os pilotos que não terminaram a corrida? Bem, além do já mencionado George Russell, tivemos também a retirada de Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, que teve um pneu furado na volta inicial da corrida, e Esteban Ocon. É sempre uma pena quando pilotos têm que abandonar a corrida, mas essas são as duras realidades do esporte. Todos eles irão refletir sobre o ocorrido e voltarão mais fortes na próxima corrida. Com certeza isso faz parte da dinâmica da Fórmula 1. A competição é acirrada e tudo pode mudar rapidamente. Isso é o que torna o esporte tão emocionante. Exato. E é por isso que estamos aqui, para trazer a vocês todos os detalhes e análises aprofundadas de cada corrida. Então, fique conosco enquanto continuamos a dissecar a corrida em Singapura. Voltando ao início da corrida, com Sainz na pole e Verstappen e Pérez fora do top 10, havia uma grande expectativa para que tivéssemos a primeira vitória que não fosse da Red Bull na temporada. E você mencionou que tivemos algumas ausências na corrida. Pode nos dar mais detalhes? Claro! Zhou começou do pit lane uma vez que a Alfa Romeo estava fazendo alterações em seu C43. Lance Stroll, da Aston Martin, por sua vez, foi retirado da corrida. Isso porque ele ainda estava sofrendo os efeitos de seu forte acidente no treino classificatório. E em relação às estratégias de pneus, como eles se dividiram? Vários pilotos optaram pelos pneus médios. No entanto, Leclerc, Tsunoda, Zhou e Piastri escolheram os macios, enquanto as Red Bulls e Bottas começaram com os duros. E como foi a largada? Foi um ótimo início para a Ferrari. Sainz manteve a liderança e seu companheiro de equipe, Leclerc, conseguiu ultrapassar Russell. Hamilton, que começou em 5º, também superou seu companheiro de equipe, subindo para 3º. Houve alguma controvérsia nesse movimento de Hamilton? Sim, houve. Russell questionou pelo rádio se Hamilton iria deixá-lo passar, já que o piloto da Mercedes havia saído da pista na curva 1 para ganhar a posição. No entanto, Hamilton cedeu a posição na volta seguinte, mostrando um bom espírito esportivo. Isso realmente mostra o nível de respeito e camaradagem entre esses pilotos, mesmo em meio à intensa competição. Com certeza. E isso é uma parte tão importante da Fórmula 1 quanto a própria corrida. Vamos continuar com essa análise detalhada do Grande Prêmio de Singapura. Fique conosco. Infelizmente para Tsunoda, sua corrida terminou logo na primeira volta, quando ele teve que parar por causa de um pneu furado. As imagens mostraram que uma colisão com Pérez pode ter causado o dano. E como se saíram os pilotos que começaram mais atrás? Alonso e Ocon conseguiram subir para 6º e 7º lugar, depois de ultrapassar Magnussen nas primeiras voltas. Verstappen avançou para 9º, saindo da 11ª posição. E houve mais alguma controvérsia no início? Sim. Apesar de Hamilton ter devolvido a posição a Russell, Norris, que estava agora em 5º, não estava satisfeito. Ele também entrou no rádio pedindo para o piloto da Mercedes devolver a posição, o que Hamilton fez mais tarde. E como estavam as coisas na frente da corrida?
Leclerc estava a menos de 1 segundo de Sainz e Verstappen estava mostrando um bom ritmo de corrida, fechando a lacuna para Ocon, que também estava procurando ultrapassar seu ex-companheiro de equipe na Alpine, Alonso, pela 6ª posição. Isso mostra o quanto a dinâmica da corrida pode mudar rapidamente. Com certeza. E a estratégia de pneus também começou a entrar em jogo, com a Alfa Romeo fazendo a primeira parada do dia, trocando os pneus macios de Zhou por duros. Com todas essas mudanças de posição e estratégias de pneus, deve ter sido uma corrida emocionante de se assistir. Sim, e é por isso que a Fórmula 1 é tão amada pelos fãs. Cada corrida traz sua própria dinâmica e reviravoltas inesperadas, tornando cada grande prêmio uma experiência única. Vamos continuar com a nossa análise da corrida. Fique conosco. Na 10ª volta, Leclerc foi instruído a tentar abrir uma vantagem de 3 segundos para Sainz na frente, enquanto o confortável espanhol disse pelo rádio: "Eu poderia continuar para sempre nesse ritmo", enquanto continuava a marcar os tempos mais rápidos da noite. E como estavam os outros pilotos? Bem, a Haas não tinha marcado um ponto desde Miami em maio, mas Magnussen e Hülkenberg estavam em 9º e 10º lugar, respectivamente, com Gasly logo atrás deles, pronto para atacar a qualquer erro. E o que aconteceu com Leclerc? Ele desabafou no rádio dizendo: "Acho que Carlos está diminuindo o ritmo." E ele estava certo, com os tempos de volta mostrando que Lawson, em 12º lugar, estava igualando o ritmo de Sainz. Sabe, na verdade, Leclerc estava numa corrida de triciclo no parque. Triciclo? O quê? Estou brincando, William. Apenas testando sua atenção. Continuando mais atrás, Hamilton começou a diminuir a diferença para Norris, que estava em 4º lugar. Ele marcou o setor mais rápido na 14ª volta. Nossa, que susto! Pensei que você estivesse ficando louco. Prometo que não vou mais fazer isso. Na 18ª volta, os engenheiros de Russell disseram a ele para manter a pressão sobre as Ferraris à frente. Mas aí veio uma previsão de chuva em 5 minutos. E justo quando isso aconteceu, foram acenadas bandeiras amarelas. Sargent tinha ido direto na barreira na curva 8. Vamos ver como isso vai afetar o restante da corrida. O impacto de Sargent danificou sua asa dianteira, que ficou presa sob seu F-Back 45. Enquanto ele voltava para os boxes, pedaços de fibra de carbono se espalharam pela pista. Isso provocou a entrada do safety car, com os 7 primeiros pilotos optando por entrar nos boxes para colocar pneus duros. E as Red Bulls? Visto que as Red Bulls decidiram permanecer na pista com seus pneus duros já usados, Verstappen subiu para o 2º lugar com Pérez em 4º. Sinto muito, mas não entendi muito bem. Os pilotos trocaram de pneus por causa do safety car? Sim, exatamente. Quando o safety car é acionado, é uma oportunidade para os pilotos entrarem nos boxes e trocar os pneus sem perder muito tempo. Nessas situações, a estratégia de corrida pode mudar completamente. Durante a parada nos boxes, tanto Leclerc quanto Hamilton acabaram sendo atrasados para evitar o tráfego. A ordem na relargada, quando o safety car saiu no final da 22ª volta, era Sainz, Verstappen, Russell, Perez, Norris, Leclerc, Hamilton, Alonso, Ocon e Bottas. Magnussen estava em 11º, à frente de Gasly, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Albon, Zhou e Sargent. Agora sim, entendi. Essas situações de safety car realmente podem mudar tudo numa corrida. Exatamente. A estratégia e a tomada de decisões rápidas são tão importantes quanto a velocidade na pista. Vamos ver como isso se desenrola na segunda parte da corrida. Continuem conosco. Após a relargada, Sainz foi perfeito enquanto Russell atacava Verstappen e Norris visava ultrapassar Perez para o 4º lugar. Leclerc, por sua vez, procurava evitar colidir com Norris na curva 7, um incidente que o obrigou a desviar, e Hamilton aproveitou para ganhar a 6ª posição. Russell conseguiu ultrapassar Verstappen, Norris passou Pérez e Hamilton já estava de olho no vencedor do GP de Singapura do ano passado. E o que aconteceu com Alonso? Bem, durante toda essa movimentação, Alonso recebeu uma penalidade de 5 segundos
por cruzar a linha na entrada dos boxes. Na 24ª volta, Norris ultrapassou Verstappen na curva 14, enquanto Hamilton conseguiu passar Pérez, embora o heptacampeão tenha ido para o meio-fio e alargado a curva, com o piloto da Red Bull pedindo a posição de volta. E Hamilton conseguiu ultrapassar Verstappen? Bom, é nessa parte que eu não tenho certeza. Segundo as informações que tenho aqui, Hamilton usou sua boa velocidade e a vantagem do DRS para ultrapassar Verstappen pela 5ª posição na curva 7. O que você acha? Você pode confirmar isso? Sim, é isso mesmo. E não foi só isso. Magnussen recebeu a bandeira preta e branca por forçar Gasly para fora da pista, bem antes de Hamilton ultrapassar Verstappen. Nossa, isso é surpreendente. Obrigado por confirmar, essa corrida certamente teve muitos momentos intensos. Vamos ver o que acontece a seguir. Verstappen, da Red Bull, logo sentiu a pressão de Leclerc, que já tinha passado Pérez. Boas notícias para a Ferrari, já que Leclerc ultrapassou Verstappen por dentro na curva 7, enquanto Sainz começou a abrir uma lacuna. Porém, a situação não estava tão boa para a Red Bull, pois Pérez agora estava sob pressão de Alonso pela 7ª posição. E como estava Verstappen naquele momento? Verstappen reclamou que estava como dirigir no gelo, enquanto ele corria sozinho na 6ª posição. Enquanto isso, na frente, Russell tinha fechado o gap para Sainz de novo, enquanto os 4 primeiros, incluindo Norris e Hamilton, estavam cobertos por apenas 3 segundos. Desculpe-me, mas você poderia explicar melhor? O que significa cobertos por apenas 3 segundos? Claro. Quando falamos que os pilotos estavam cobertos por apenas 3 segundos, queremos dizer que a diferença de tempo entre eles era de apenas 3 segundos. Isso indica que a corrida estava muito acirrada. Voltando à corrida, a disputa pelo 10º lugar estava tensa. Gasly estava furioso por ser forçado a sair da pista por Magnussen, enquanto os 2 pilotos disputavam roda a roda pelas curvas 7 e 8, com o dinamarquês segurando por pelo menos mais uma volta. E Sainz, como ele estava se saindo? Sainz conseguiu abrir distância na relargada do safety car para manter sua liderança. Mas na próxima volta, Magnussen saiu da pista, permitindo que Gasly ficasse em 10º, com replays mostrando que o piloto da Haas saiu na curva 1 e sujou seus pneus antes de sair novamente, o que o fez cair para a 16ª posição. Na volta 38, vimos mais algumas excelentes manobras roda a roda, com Pérez, Alonso e Ocon, em uma disputa tripla pela 7ª posição. O piloto da Aston Martin perdeu para Ocon, que subiu para o 8º lugar, enquanto Pérez se manteve à frente com Gasly, agora o piloto mais rápido na pista, se aproximando do trio. Desculpe essa interrupção, mas o que significa manobras roda a roda? Essa é uma pergunta básica, hein? Manobras roda a roda significam que os carros estão tão próximos na disputa que as rodas dos carros quase se tocam. Mas é uma boa pergunta. Tenho certeza de que tem alguém ouvindo que não sabia disso. Exatamente, nem todo mundo é um expert em Fórmula 1 como nós, não é mesmo? Verdade, mas se continuarmos nesse ritmo, os nossos ouvintes podem ficar cansados e mudar de canal, né? Ah, não acho que seja assim. Um pouco de informação básica pode ser interessante também. Bem, continuando, na volta seguinte, Ocon mostrou seu forte talento de corrida, forçando Pérez a sair da linha antes de ultrapassá-lo na curva 9. Posteriormente, na mesma volta, Alonso e Gasly também ultrapassaram Pérez, que foi para os boxes imediatamente para a troca de pneus médios. Verstappen também entrou nos boxes uma volta depois para um conjunto dos pneus médios, voltando em 15º. A parada nos boxes de Verstappen levou Piastri à 9ª posição e Lawson à 10ª. E o líder Sainz, como estava? Sainz ainda mantinha a liderança, enquanto Russell, que tinha perdido terreno, começou a se aproximar novamente. No entanto, Alonso, agora em 7º, chamou pelo rádio para dizer que seu carro estava incontrolável. Ocon estava em 6º quando parou na pista com um suspeito problema de caixa de câmbio. Não! Não! Gritou Ocon, batendo o punho contra o volante enquanto o safety car virtual era acionado.
Ainda assim, não houve movimento nos boxes, exceto por Albon, que fez uma parada para trocar para os pneus médios. E os pilotos da Mercedes, o que eles estavam fazendo? Os pilotos da Mercedes, Russell e Hamilton, fizeram uma troca dupla para um novo conjunto de pneus médios. Isso derrubou a dupla para a quarta e quinta posições. No entanto, isso deu a eles uma pista livre para perseguir o top 3, que eram Sainz, Norris e Leclerc. Ainda restavam 17 voltas. Alonso teve algum problema? Na verdade, teve sim. Foi uma sequência de más notícias para Alonso. A combinação de sua penalidade e uma parada lenta nos boxes para trocar para a opção dos pneus macios o deixou na 15ª posição. A situação ficou ainda pior quando ele saiu da pista na curva 14 e caiu para o fim do grid. Enquanto isso, Verstappen estava mostrando um bom ritmo com seus pneus médios, passando Hülkenberg pela 9ª posição, tentando salvar o que tinha sido uma noite difícil. E as câmeras focalizaram Ocon, que caminhava de volta aos pits, com a equipe da Alpine apontando um problema de câmbio como a causa de sua parada. Parece que temos um final emocionante pela frente, com Russell e Hamilton começando a diminuir a diferença para os pilotos à frente. Havia muita ação durante a corrida, à medida que os pilotos procuravam marcar pontos. Quando chegamos à volta 50, a diferença continuou a diminuir entre o top 3 e os pilotos da Mercedes, com Russell e Hamilton colocando fogo nos tempos com setores verdes e roxos. E o Lawson, como ele estava? Lawson, que estava em 8º, começava a sentir a pressão de Verstappen. Os fiscais então revelaram que investigariam uma possível infração de Pérez e Albon durante o VSC após a corrida, pois os tempos mostraram que, enquanto Russell se aproximava de Leclerc, seu colega de equipe, Hamilton, estava ainda mais rápido. Então Russell e Hamilton conseguiram ultrapassar Leclerc? Na volta 53, Russell e Hamilton estavam bem atrás de Leclerc, com o Mercedes líder ultrapassando o piloto da Ferrari na curva 14. Hamilton, por sua vez, ultrapassou o piloto de Mônaco por fora na curva 7 na volta seguinte, com Norris sendo o próximo da lista. Verstappen também estava se divertindo no final da corrida, subindo para a 7ª posição depois de ultrapassar Piastri, enquanto a corrida de Bottas terminou com um problema hidráulico. Lá na frente, Sainz pedia informações à sua equipe sobre a diferença para Norris, enquanto Russell e Hamilton continuavam a se aproximar. E eles conseguiram ultrapassar Norris? Russell e Hamilton estavam com dificuldades para passar por Norris, que estava sendo estrategicamente oferecido algum DRS por Sainz para ajudá-lo a permanecer à frente da dupla da Mercedes. Mas quando chegamos à última volta, tivemos um último momento dramático. Russell, tentando ultrapassar Norris, tocou o muro na entrada da curva 10 e foi direto para a barreira. Isso deu a Hamilton o 3º lugar, enquanto Sainz manteve a liderança e conquistou a vitória. E o Norris, como ele terminou? Norris terminou em 2º lugar, enquanto Leclerc conseguiu segurar o rápido Verstappen para ficar com a 4ª posição. O líder do campeonato se recuperou para terminar em 5º, a primeira vez fora do pódio nesta temporada. E os outros como terminaram? Gasly terminou em 6º, à frente de Piastri, Pérez, Lawson e Magnussen. Os fiscais decidiram que não era necessário mais nenhuma investigação para um incidente entre Pérez e Lawson. Além dos pontos, tivemos Albon, Zhou, Hülkenberg, Sargent e Alonso. O acidente de Russell o colocou junto com Bottas, Ocon e Tsunoda como os 4 pilotos que não conseguiram terminar a corrida. E o pódio, como ficou? O pódio foi composto por Sainz, Norris e Hamilton. Todos celebraram bastante a conquista. Sainz, depois da corrida, comentou que foi um sentimento incrível, um final de semana incrível. Sem dúvida, um grande momento para ele. Sainz agradeceu a todos na Ferrari por fazerem um esforço enorme para dar a volta por cima e conseguir vencer nesta temporada após um começo difícil. Segundo ele, eles acertaram em tudo durante o fim de semana. Correram uma corrida perfeita. Tudo o que tinham que fazer,
fizeram perfeito e trouxeram para casa uma vitória que, ele tem certeza, deixou toda a Itália e toda a Ferrari orgulhosos e felizes hoje. E agora, o que vem pela frente? Agora, os pilotos terão alguns dias de folga antes de a próxima etapa do calendário da Fórmula 1. A próxima corrida será o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, que acontecerá de 22 a 24 de setembro. Sem dúvidas, a vitória de hoje dará um ânimo extra para Sainz. Estaremos de olho para ver como essa vitória irá impactar o desempenho dele nas próximas corridas. Aguardaremos os próximos capítulos dessa emocionante temporada da Fórmula 1. William, vamos ver o que a galera está comentando na internet sobre o Grande Prêmio de Singapura? Vamos lá! No tópico de discussão pós-corrida do Grande Prêmio de Singapura, encontramos alguns comentários interessantes. O usuário Blue Gene perguntou: então Norris deixou Sainz vencer, certo? Porque eu não entendo como ele não conseguiu ultrapassar com DRS, a menos que ele seja um péssimo piloto, o que não é o caso. E o que as pessoas responderam? Bem, o Ed Fitz, 83, respondeu: você deve ser muito novo no esporte. Já o Chipmunk Tycoon questionou: por que diabos ele deixaria Sainz vencer? A resposta do Blue Gene para isso foi: porque é mais fácil segurar Russell do que perseguir Sainz. E o que mais eles estão falando? O Wonderstruck Boad C7 comentou: essa foi uma corrida estratégica brilhante para assistir. Sainz e Norris, com suas respectivas estratégias de DRS, e Mercedes, indo de forma agressiva, culminaram em um grande espetáculo. Lawson certamente chamou minha atenção também. E finalizou dizendo: estou feliz por meu país sediar a Fórmula 1 também. Vejo vocês todos no próximo ano. Esta foi uma corrida muito agitada. E teve algum comentário polêmico? Teve sim. Por exemplo, o usuário I Always Am in the Brasil Neonizodin 91 disse: se eu fosse o Leclerc, sairia da Ferrari no próximo ano. Eles simplesmente não conseguem parar de prejudicá-lo. E a resposta para esse comentário? O MQS 1987 respondeu: a Ferrari não prejudicou Leclerc. Eles decidiram que iriam vencer a corrida e maximizar as chances para o cara que estava liderando. Isso é chamado de boa estratégia. Parece que a galera está bem dividida sobre o que aconteceu na corrida, não é mesmo? Sim, e isso só torna o esporte ainda mais emocionante. Afinal, cada um tem sua própria perspectiva. A diversidade de opiniões é o que torna a comunidade de fãs de Fórmula tão única e interessante. E aqui chegamos ao fim de mais um episódio do nosso F1 Paixão por Motor. Em nossa conversa de hoje, abordamos assuntos muito interessantes sobre o Grande Prêmio de Singapura e até as opiniões dos fãs mais apaixonados. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum de nossos episódios diários e compartilhar nosso podcast com seus amigos. Adoraríamos ouvir sua opinião. Então, deixe-nos um comentário. Exatamente, Enzo Watts. Queremos saber o que você achou do episódio de hoje. Também estamos ansiosos para trazer mais discussões relevantes e divertidas sobre Fórmula 1 para vocês. Amanhã teremos mais. E sem spoilers, mas temos algumas surpresas para os próximos episódios que vocês vão adorar. Com certeza, William. Então, não percam nossos próximos episódios. Estamos muito animados para continuar compartilhando nossa paixão pela Fórmula 1 com todos vocês. E é isso aí, galera. Continuem conosco nessa corrida emocionante, sempre com o pé no acelerador e os olhos focados na pista. Exame Fiametta. Pedal no metal e olhar na pista. Nosso canal sempre conquista. Até o próximo episódio!